Olá pessoal, meu nome é Juliana e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para vocês no vestibular, que são os falsos cognatos. Primeiramente, o que são esses falsos cognatos? São aquelas palavras que parecem muito com alguma palavra em português, só que como são falsos, têm um sentido totalmente diferente. Um clássico exemplo disso seria a palavra resume. She resumed her career after an interval of 6 years. Está querendo dizer que ela resumiu a carreira dela? Na verdade, não. Resume parece resumir, mas ele tem a ideia de recomeçar. Então, she resumed her career quer dizer que ela recomeçou a sua carreira depois de um intervalo de 6 anos. Então, resume é considerado um falso cognato, porque parece com resumir, mas na verdade tem o sentido de recomeçar. Como é que seria resumir em inglês? Totalmente diferente. Seria summarize. Então, fazer um resumo seria to summarize or to sum up, que também tem essa expressão. Agora, nem todas as palavras são consideradas assim, falsos cognatos sempre. Tem algumas palavras que em alguns contextos elas vão ser realmente parecidas com o português e ter o mesmo sentido, mas em outros contextos seriam esses falsos cognatos com um sentido diferente. Um exemplo disso seria a palavra custom. Custom, de cara, a gente pensa que é costume pela similaridade com o nosso idioma, como a gente pode perceber nesse exemplo. Shaking hands is an ancient custom. Estou dizendo que apertar as mãos é um costume antigo. Então, custom, com seu sentido de costume, é considerado uma palavra cognata, porque parece com português e tem o mesmo sentido. Agora, nesse contexto, he is a customs officer, eu não estou falando que ele é um oficial de costume. Não faria sentido. Então, a gente está falando aqui que seria um oficial da alfândega. Então, a palavra customs, geralmente com plural, quer dizer alfândega, diferentemente de costume. Então, vocês têm que prestar bastante atenção que, dependendo do contexto, uma palavra pode ser considerada falso cognato ou não. Um outro exemplo de palavra que pode ser considerado falso cognato ou não, dependendo do contexto, é a palavra stock. Parecido com o português seria estoque mesmo, né? That particular model is not currently in stock. Estou dizendo que aquele modelo em particular não está atualmente em estoque. Então, aqui realmente seria cognato, porque parece com português estoque. Só que nesse sentido aqui já muda completamente. A gente não tem a palavra stock no sentido de estoque. We hold a few stocks of the company, quer dizer que nós temos algumas ações da empresa. Então, já mudou totalmente o significado. A gente conclui, então, que vocês têm sempre que prestar bastante atenção no contexto. Nunca decorar as palavras isoladamente, e sim prestar atenção no que as outras ao redor podem te informar sobre o significado dela. Ok? Muito obrigada, até a próxima.